Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Mais um corte do canal da ESPN Brasil. Tem também o SBT Esporte Rio, também os donos da bola do Rio de Janeiro. E jogos. A temporada 23-24 foi com o maior número de jogos e também o maior número de jogos como titular. Também foi a temporada que ele marcou mais gols e igualou ali a temporada anterior com 7 assistências em 24-25. Nada feito. Lucas Paquetá, enquanto jogador, era uma conversa. Obviamente que foi tudo tomado e contaminado, é claro, pela parte extracampo. Eu tenho uma dúvida, que realmente não é minha área, e acho que aqui a gente também, enquanto jornalistas, a gente mais se prepara do que necessariamente a gente tem a formação do direito, claro, legal da coisa. Mas não é que houve um julgamento e viram lá e falaram assim, o Paquetá, daqui ele é um inocente. É que não tiveram provas suficientes para seguir com o processo? Essa é uma diferença, Mari? De ser absolvido e ser inocentado. É isso, sim. É isso. Primeiro que a gente vem acompanhando isso já há um tempo, né? Desde quando as denúncias aconteceram, e aí a Federação Inglesa fazendo todo esse processo das investigações e tal. Aí, em maio, a informação é de que eles já tinham ali chegado a uma certa conclusão e tal. Só que, num contestamento de também uma conduta independente da Federação Inglesa, porque é importante da gente falar isso, né? A Federação Inglesa ela tem interesse nesses casos de manipulação, então ela faz esse serviço, aí os clubes ajudam, enfim, os próprios jogadores são convocados pela Federação para prestar depoimento, enfim, uma série de questões. E aí, eles também têm o direito de, independentemente, buscar os seus, né, ir por outros caminhos. E aí, chegaram à conclusão de que não há provas suficientes nesse contestamento para condená-lo. Não há provas suficientes. Aí, ele é absolvido daquelas possíveis punições, caso ele fosse condenado. Então, existiu a investigação e o julgamento. Isso. E aí entra naquele, a gente estava lendo, né, Mari, as notas todas, né, e as decisões da justiça, e até passando isso para os advogados, para os juízes, para os especialistas interpretarem para a gente, né, Mari? Então, é nesse sentido, de que é a presunção de inocência. Então, não conseguem provar que ele é culpado. Isso. Então, portanto, ele é inocente. Esportivamente, ele está livre, né? Isso. O que é o que interessa pra gente. Ele pode jogar, é isso, né, Mari? Ele não foi declarado inocente. Porque houve uma análise de provas e viram que essas provas deixam ele bateram inocente. ali e falaram, não, erramos. Ele não fez nada. Exatamente. Eles não conseguem provar que ele fez. Exatamente. Então, ele foi absolvido. E aí, paralelo a isso, dentro da própria Federação Inglesa, ele descumpriu uma regra que aí, esportivamente, ele pode ser punido no sentido de não prestou as devidas informações ou não colaborou tanto assim com essas investigações, e aí pode ser desde multas, enfim. Mas aí não é nada juridicamente falando. Ele não será impedido, como caso ele fosse condenado, né, na instância mais alta, banido do futebol. Isso não, isso já aconteceu em outros casos do futebol inglês, mas no caso do Paquetá, essa absolvição libera ele para seguir vida normal. E aí, Senise, e aí como você explicava, antes até do Jailson também completar, o mais importante é que ele está, então, absolvido e pode jogar, né? Liberado para tal. Isso. E aí, como é que fica a sequência dele? Porque outros clubes, né, não sei se estavam interessados, se ele permanece no West Ham, se o West Ham decide negociá-lo, porque tem até essa guerra de narrativa também. A nota do West Ham fala em inocentado, enquanto a nota da Federação fala em absolvido, Senise. Sim, e o vice-presidente do West Ham já se pronunciou também e diz que não dá para mensurar o peso que todo esse processo teve no Paquetá durante esses 2 anos, né? E o Graham Potter, atual técnico do West Ham, falou que sim, na última temporada o Paquetá sofreu muito, dentro e fora de campo, com tudo o que estava acontecendo. Existe até a expectativa que o West Ham pode entrar com medidas legais. Paquetá, essa situação do Manchester City, ainda mais pela idade, eu não sei se chegará uma outra proposta, por exemplo, na ocasião, o Manchester City realmente precisava ali de um terceiro jogador do meio-campo, né? Às vezes ali um camisa 10 também, porque o Paquetá consegue fazer essa função, 8 e 10, tranquilamente. Então a gente fala que o ônibus só passa uma vez, o trem só passa uma vez. Então é difícil imaginar que
2 anos depois, praticamente, né, que o Manchester City vai fazer a proposta novamente para o Paquetá. E sim, em relação... Eu não consigo, não conheço o Paquetá, não sei dizer a questão mental, eu sei dizer o que eu vejo dos jogos que a gente aqui, né, fez do West Ham e dos jogos que a gente acompanha. O Paquetá, é óbvio que ele cai de rendimento na temporada passada. Aquele jogo da seleção que ele até chora, ele cai, ele toma o cartão, ele né? cai bastante de rendimento e dava para ver que ele não estava sendo aquele jogador leve que ele sempre foi. O cara, até a gente brinca, né, das dancinhas e tal, que ele sempre gostou de fazer, comemorar os seus gols, mas era um jogador que estava sempre um tonzinho acima. Tanto que ele voltou a tomar cartões bobos, porque ele sempre estava... chegando um pouco atrasado às vezes e dando pancada nos adversários e sobrando amarelo para ele. Mas eu acho que essa era muito por conta desse momento. O cara não sabia se ia voltar a jogar bola, sabe? Sim. É o que ele lutou tanto para fazer e vale a gente falar que o Paquetá na base do Flamengo, em determinado momento, ele ficou escanteado, porque o Paquetá tinha problema de crescimento, tinha questão de crescimento. Então o Paquetá teve todo ali um tratamento que teve que ser feito para ele realmente chegar ao profissional. Então imagina, depois disso tudo, o cara ter a possibilidade de ser banido do futebol. Então acho que também teve toda essa questão que ele passou e aí tem a ver também com a queda de rendimento na temporada passada. O que, respondendo a sua pergunta, assim, se seria bom para o Paquetá se ele não fosse permanecer na Premier League mesmo ou algum outro time, mas que fosse se ele subisse, sabe? De briga por título mesmo, porque mudar um pouco a história, Copa do Mundo é ano que vem já, ele tem briga por vaga na seleção, e o West Ham, na temporada passada, dependia exclusivamente do Paquetá e do Kudus, para ter um pouco mais de técnica ali, o Bowen também à frente, e o Kudus foi vendido para o Tottenham. Então tem que ver o que o West Ham vai fazer de mercado também, para ter um pouco mais de jogadores de qualidade para o Flamengo. Você acha que seria bom voltar pro Brasil? Voltar pro Rio de Janeiro. Porque acho que o momento... Então, mas a questão é o valor, né? O momento emocional, eu acho que vai entrar muito nessa conversa, de talvez querer um lugar reconfortante. Porto seguro, né? Seria bom, mas a questão é o valor. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que eu vejo ainda muito potencial para ele explorar na Premier League, assim. Mesmo com 27 anos, não sei se seria um Manchester City. Por isso que eu falei do salto. Mas a gente vê até os clubes mudando um pouquinho o padrão de contratações, né? Querendo mesmo jogadores mais experientes, assim. Já não está mais tanto só nos jovens. Então, eu vejo ele com o mercado. Ontem ele marca gol e dá assistência no amistoso contra o Everton, por exemplo. Então, acho que a tendência agora é mais leve ele retomar o bom futebol. Senise, obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. Tendo as novidades, claro, o espaço sempre aberto para vocês aí da Inglaterra. Valeu, Bruno. O Sansão tava assim. E ela, e o Sansão? Eu falei, oh Deus do céu, tira Eduardo Bandeira de Mel do lado da Gabi. Campinho do Flamengo na... Eu e a Gabi cheia de medo do que viria de você. Exatamente. Ela tava assim, ó. E aí, o senhor sabe fazer assim no Paquetá? Assim, o Sansão de Brau. Ela até arriscou aqui um carinho no Sansão, mas foi rápido, foi só aqui, ó. O Sansão deu um sorriso. Que isso. Bota o Campinho na tela pra gente, por favor, ferinha. Roça no... Tô curioso pra saber o time do Flamengo que vai a campo hoje. Léo Ortiz, Léo Pereira ou Cleiton, vinha na esquerda, ó. Ó o homem aí. Everton, será? É o Alan que vai em campo hoje? É. Já jogou o último jogo. Mas criticaram no último jogo. Everton Araújo na direita, Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves, que também tá com uma proposta aí de alguém. Parece que vai vir uma proposta do CSKA da Rússia. Do CSKA, né? Parece que sim, mas não vai pra Rússia, né? Fica aqui, pô. Depende do papel bordado. Pois é, também tem isso. BH ou Cebolinha ou o Wallacian. E na frente, agora tá tudo bem, ele tá treinando bem. O GPS, aquele sutiãzinho, tá marcando números maravilhosos. Ai, Pedro! Bigode, será que teremos 2 vitórias seguidas sobre o Galo? A primeira foi tranquila. Eu já falei aqui que quanto ao Atlético Mineiro, o bicho é certo. Eu acho que hoje pode botar o... Dani Boaventura arrumou a treta falando que Flamengo é rival do Galo, mas Galo não é do Flamengo. Dani Boaventura arrumou, todo mundo já viu. Mas a Dani tá correta, a rivalidade vem de lá pra cá. A gente aqui, toda vez que a gente enfrenta o Galo, pegar os últimos 10 jogos aí aqui no Maracanã, perdeu um, no máximo 2. É madeira. É soberbo você? Não, soberbo não. Eu tô de acordo com a realidade. A realidade
dificuldade me fez assim. Inclusive, eu estive lá na Arena MRV, na primeira decisão de campeonato, e eu saí de lá campeão da Arena MRV. Na JBL? Na JBL? Mas é a JBL? Não. Isso é a própria. Que o Flamengo vai se classificar lá na semana que vem também. Pode até perder o jogo hoje. Mas vão chorar, hein? Ah, vai. E vai começar pelo camisa 7. Mas, GV, sobre essa... Aí não tem como, né? Manda! Igual o Carrascal. Você coloca o Vinha como titular, porque o Alexandro e o Ayrton Lucas estão voltando de lesão. E eu acho que o Vinha precisa também de uma sequência. Na zaga, eu acho que um dos dois zagueiros vai acabar sendo poupado. A entrada da dupla Alan e Everton Araújo tem muito a ver com a ausência do Jorginho, que eu acho que não vai jogar. Desde que o Jorginho chegou, ele jogou todos os jogos. E, se eu não me engano, só um que ele não foi titular, que foi lá na Copa do Mundo de Clubes, na última rodada, que ele entra na reta final. Então, são 9 jogos consecutivos do Jorginho, não é mais nenhum garoto. Então, acho justo descansar também um pouco. E lá na frente, eu acho que o Luiz Araújo começa o jogo de hoje porque ele começou o jogo contra o Atlético no final de semana no banco. Então, eu acho que o Luiz Araújo, não sei se pelo lado direito, talvez pode ser na vaga do Arrascaeta, ou até mesmo lá do lado esquerdo, mas eu acho que o Luiz Araújo começa esse jogo. Eu, se fosse o Felipe Luiz, pelo lado esquerdo, eu iria com o Bruno Henrique, porque eu acho que o Flamengo tem variações interessantes com ele e Pedro no campo. Ó, Carlos Fausto mandou um directzão pra gente, aniversário dele, vê o programa todo dia. Feliz aniversário, Carlos! É hoje. Eu não tenho nem esperança de nada. Eu nunca vi um freguês tão grande quanto o Atlético Mineiro. Ó, eu não tô falando nada. O Atlético é teu freguês. Ó, o Atlético é freguês eu dele. não tô falando nada, hein? O corte não é meu, hein? Olha, o Flamengo encara o Atlético Mineiro pelo primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Percebeu que esse momento agora da semana é de Copa do Brasil, né? Os dois times voltam a se enfrentar após decidirem o título da Copa do Brasil do ano passado e após terem se enfrentado no Campeonato Brasileiro. O Flávio Vinick preparou uma reportagem sobre esse duelo e a gente vai ver na volta o Venê comentando o provável time do Flamengo. O que ele acha que vai enfrentar o Galo? Cadê? Os torcedores do Flamengo estão prontos para acompanhar mais um jogo contra o Atlético Mineiro. Agora pela Copa do Brasil. É a reedição da final do ano passado contra um adversário que traz boas lembranças para os rubro-negros. Amanhã vamos cozinhar o Galo, com certeza. Eu tô com o ingresso aqui na mão, 2-0 Mengão, gol do Pedro. O Atlético Mineiro vai virar galeto. Final do ano passado a gente decidiu no primeiro jogo e dessa vez vai ser de novo. Quando eles veem o Flamengo pela frente, eu imagino assim que eles saibam a dificuldade que vai ser, né? Mas assim, tô com uma boa expectativa assim. No domingo, pelo Campeonato Brasileiro, a vitória por 1-0 deu a liderança ao Flamengo. Mas no mata-mata é importante o saldo de gols. A ideia é fazer um resultado ali de 2 ou até mais para poder levar para o jogo de volta lá. Vamos arriscar um 2-0, um gol do Pedro para carimbar a volta de vez. E vamos botar um gol de zagueiro aí, né? Já que os zagueiros estão artilheiros, vou botar um gol do Léo Pereira de novo aí dessa vez, 2-0. 3-0 tá tudo bem. Um do Arrascaeta, um do BH e um do Pedro. Eu acho que assim, pela prévia que a gente teve no domingo, eu acho que não vai ser um jogo fácil, mas eu arrisco aí num 3-1. Antes do jogo contra o Atlético Mineiro, Samuel Lino será apresentado à torcida, assim como aconteceu com Saul e Emerson Royal no último domingo. O colombiano Carrascal também pode aparecer nesta quinta no Maracanã. Será que os rubro-negros estão satisfeitos com esses reforços? E desses 4, qual seria o preferido dos torcedores? Dos 4 que chegaram, eu tenho uma expectativa maior no Samuel Lino. Eu acho que é um cara que vai encaixar mais com o que o Flamengo está precisando no momento. Eu confesso que eu tenho uma expectativa um pouco maior pelo Carrascal. Eu acho que o Saul, acho que ele é muito bom. Estou com muita expectativa. São grandes reforços aí pra gente, principalmente nessa fase agora de decisão, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. E vamos pra cima. Bora, Venê Casagrande. Qual o time que você acha que vai encontrar o Galo hoje? Bom, vamos lá, Fernandinho. Não é uma informação, né? Eu vou dar... Ah, tem informação? Não tenho informação. Ah, tá. Olha só, o que eu penso é o seguinte. A diretoria sempre fala que a prioridade é Campeonato Brasileiro, Libertadores e depois Copa do Brasil. Sim. A gente tem um Flamengo aí que vai ter uma sequência absurda de jogos, não só de quantidade, mas também jogos extremamente importantes.
Tem a Libertadores também que está batendo a porta. Então chegou o momento de você rodar o seu elenco. É um elenco tão bom, como a gente elogia aqui, um dos melhores do futebol sul-americano, se não o melhor. Então por que não preservar alguns jogadores que têm uma sequência muito forte de jogos, como o Jorginho, que chegou em reta final da temporada europeia, e é um jogador já com idade avançada. O Arrascaeta, a gente sabe dos problemas físicos que ele tem. Então, esses dois eu não botaria no time titular. Não começaria com esses dois. Nem o Arrascaeta, nem o Jorginho. E também no setor defensivo eu pouparia um dos dois. Ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. Aí depende dos exames para ver quem está mais desgastado. E aí eu começaria com o jovem João Vitor, até porque o Danilo está machucado, não tem como ficar à disposição. E o João Vitor tem uma qualidade muito boa, embora seja jovem, mas acho que está pronto para assumir essa titularidade nesse jogo importante contra o Atlético Mineiro. Não. Eu fico com o meu João Vitor. Mas aí, o meu time seria Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Léo Pereira junto com o João Vitor, e aí eu botaria o Vinha para ele ganhar mais minutagem, lembrando que o Ayrton Lucas está à disposição, está relacionado para esse jogo, depois de ficar recuperado daquele corte na perna que ele teve, e aí o meu meio de campo seria Everton Araújo, Alan, botaria o Gonzalo Plata para fazer a função que o Arrascaeta faz, que ele já fez em outros momentos, botaria o Luiz Araújo, que foi reserva no último jogo, poderia ser titular agora, o Alacian e Pedro. E por que eu botaria o Alacian e Pedro? Esses dois jogadores são suspensos para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Então, acho que não tem por que você poupar esses dois jogadores. Botaria os dois começando esse jogo. Não é um bom time para bater de frente com o Atlético Mineiro? Ah, dá pro gasto. Aqui, só um minutinho. Tu viu o time dele que é poupado? Tu viu? Se o Vasco poupar, tô perdido. Você viu o que aconteceu ali, o que ele falou? Eu falei, falou que vai poupar, mas nem o time poupar, ou o time que vai poupar. Aí não faz nem sentido essa enquete, olha pra trás. Lembrando que Saul, reforço, tá relacionado, pode fazer a estreia dele? Vamos falar disso, vamos falar. A enquete do SBT Esporte Rio, Felipe Luiz deve poupar jogadores no duelo de hoje com o Galo pela Copa do Brasil? Gente, se poupar, tu viu o time que poupa aqui? E o Sub-20 meteu goleada no Bayer Leverkusen. Nem o Sub-20 tá servindo pra poupar. Ainda tem o Matheus Gonçalves que a gente fala Sim, aqui. não é prioridade ganhando. Não, força máxima em tudo. Ô, Pedrosa, como é que a gente faz? Torce muito pro Galo. Como diz o Scarpa, agora é rezar. Agora é rezar. Scarpinha, agora é orar. Vamos fazer o quê? Eu já falei, eu nem seco mais. Sério? Juro, eu só trabalho. Analiso pra trazer aqui pro SBT. Nem seco mais. Não, mas falando sério, vocês não acham que tem que poupar? Eu acho que tem que poupar. Eu acho que tem que poupar. O Flamengo já tem um monte de Copa do Brasil. Acho que tem que voltar a pensar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores como prioridade mesmo. A Copa do Brasil é muito importante financeiramente, mas em tradição, em questão de título, um time como o Flamengo, que tem 3 times que podem ser considerados titulares, tem que pensar no Brasileirão e na Libertadores. Inclusive, as últimas 3 Copas do Brasil, o Flamengo ganhou 2. Então, e a gente entende, já entendemos, até quem tem o melhor elenco, brigar por tudo é impossível. É bem difícil. Venê já vai trazer quais são esses nomes novos que estão chegando, que estão relacionados, e também vai falar ainda do Carrascal daqui a pouco. Fica aí, antes de tudo isso, vou mostrar para vocês como foi a nossa visita com mais um reforço na área. Desembarcou ontem no Rio o Meia Carrascal. As imagens são dos nossos amigos BTB Esporte. Já falei para vocês aqui como eles fazem um trabalho legal. Vai lá na rede social, acompanha eles. Ele vai passar o Carrascal por exames médicos e aí então vai assinar o contrato. Mas que é o praxe, né, o Venê? É natural, ele tá né? finalizando os exames nesse momento. Perde a conta não, hein, Pedrosa? Mais um reforço. Ai, gente. Ficou sabendo o Flamengo tentando Lewis Hamilton? Que isso? Por quê? Pra ser o motorista do ônibus. Calma, negociação avançada. Vai ter que tirar da Ferrari. Aí é mais complicado. Mas brincadeiras à parte, o Carrascal está finalizando os exames para ser anunciado de maneira oficial, muita gente na ansiedade, achando que deu algo de errado, mas não. Ele chegou ontem à tarde e não deu tempo de finalizar a bateria de exames. E o Flamengo vai preparar uma festa especial com o Carrascal e com o Samuel Lino, como foi no domingo com Emerson Royal e Saul. Eles serão apresentados à torcida rubro-negra após o aquecimento dos jogadores na noite dessa quinta-feira, ou seja, mais um motivo
para o torcedor rubro-negro comparecer ao Maracanã, quase ingresso esgotado, mais 50 mil ingressos já foram vendidos. E tem o Saul, que está relacionado, regularizado normalmente, está relacionado, vai para o jogo. Para hoje? Para hoje, e foi um pedido do próprio atleta, pelo que me relataram no Flamengo. O jogador estava extremamente ansioso para fazer parte do elenco do Flamengo, pediu para ser relacionado, Felipe Luiz aceitou e ele está relacionado para o jogo de logo mais. Scarpinha. Tem que orar muito. Só orando. Olha aí. Olha o Paquetá. Alô, Hulk. Para de brigar com o garoto. Vai jogar bola, Hulk. Ô, Paquetá, se quiser voltar também, Paquetá, as portas, o Paquetá foi inocentado pelas acusações de manipulação em apostas esportivas hoje pela manhã. O que é um grande alívio aí na cabeça do jogador, hein, Lucas Pedrosa? É, com certeza, assim, o que ele passou nos últimos 2 anos, com certeza foi muito complicado, assim, ele tinha uma transferência iminente para o Manchester City, a pedido do Guardiola, e por conta dessas investigações, é importante a gente deixar claro, né, que a investigação, ela tem que acontecer. Perfeito. Tem muita gente que tá, mancharam a carreira dele. Eu acho que mancharam, tá? Eu acho que se você consegue fazer isso de uma forma sigilosa, é melhor. Difícil, mas né? é muito difícil, porque a investigação, ela faz parte de qualquer processo, mas sem dúvida alguma é uma questão que mexe muito com a cabeça do atleta. Inclusive, ele foi inocentado por falta de provas, mas ele também, daqui a pouco a Federação Inglesa vai divulgar uma punição em relação a não ter colaborado com a investigação. Mas eu acho que o Paquetá, nesse momento, deve estar muito aliviado, toda a família dele. E é isso, cara, a investigação ela tem que acontecer, porque senão a gente nunca vai conseguir entender o que acontece dentro dos casos. É o mesmo caso do Bruno Henrique. Se tivessem impedido o Lucas Paquetá de continuar jogando futebol, aí eu acho que seria um absurdo ainda maior. Mas investigação faz parte. Agora, esse assunto já virou, né? Já foi, já está inocentado. O que a torcida do Flamengo quer que você vá fofocar? Você já sabe o que é, não sabe? Sei, porque assim, eu isso que o povo tá esperando de você ver, né, Casagrande? Não faz o menor sentido. Que é saber se eles jogam ou ele jogar no Flamengo. Será que ele quer? Nesse momento, eu no lugar dele não ia querer. É isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte do nosso canal. Então tá chegando aqui pela primeira vez, deixa aquele like maroto, se inscreva. Mais tarde tem jogão do Mengão contra o Atlético Mineiro, oitavas de finais da Copa do Brasil.